Vou vir à frente porque, como ele disse, fiz artes cênicas, eu preciso gesticular, preciso interagir com esse espaço. E como a gente vai falar de expressão verbal e corporal, principalmente, vocês visualizam melhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre a comunicação e oratória eficaz. Como falar bem em público. Advogados sabem melhor do que eu que a exposição é obrigatória. Vocês vão se expor numa sustentação oral, na audiência, no tribunal do júri, conversando com o seu cliente. Se tiver sucesso na carreira, que eu espero que todos tenham, vocês vão se expor ainda mais, seja participação na rádio, seja uma participação na televisão, seja ministrando uma palestra, ou mesmo sendo convidado para ministrar aula. Enfim, vocês vão se comunicar. E comunicar de uma forma positiva e assertiva é fundamental para o advogado. E eu vou passar hoje para vocês algumas técnicas, mas antes, vou me apresentar melhor. Assim já quebra um pouco o gelo do início e vocês conhecem melhor um pouco minha filosofia do trabalho. Como ele mencionou, eu sou formada em artes cênicas. Fiz teatro. E eu lembro do dia que eu informei isso ao meu pai e minha mãe, que eu ia fazer teatro profissionalmente. Foi uma felicidade plena. Porque que pai e mãe não quer ver um filho ator? Não é verdade? Eu sei que quando a gente informa que vou fazer direito, é uma reação. Quando você fala, não vou fazer teatro, pai e mãe fica feliz, fica emocionado, sabe que vai ser uma carreira tranquila, que ator e atriz no Brasil tem uma carreira de sucesso. Enfim, eles ficaram muito emocionados. Meu pai chorava compulsivamente, provavelmente de muita emoção. Depois, eles me apoiaram, obviamente. Falaram, não, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Fui fazer a faculdade. Na faculdade, a gente já se expõe profissionalmente, já trabalha como atriz. Meu pai e minha mãe estavam sempre lá, me assistindo, apoiando. Meu pai continuava chorando compulsivamente, provavelmente de emoção e orgulho. E aí eu fui trabalhar com teatro empresarial. Aí meu pai adorou. Ele falava, Ariel, o que a Fernanda faz agora? Agora ela faz teatro empresarial. O quê? Teatro empresarial. Trabalha com empresas. Mas o quê? Empresarial. Trabalha com empresas. E o que eu fazia no teatro empresarial? Ele chamava, que se falou, Fernanda, vai vir aqui um palestrante falar sobre um assunto. Só que a palestra dele é um pouco chata. É uma penitência. As pessoas não suportam. Tem algumas que seguram o pulso para ver se desmaiam. As outras ficam olhando pela janela, outras olham no relógio. A cadeira começa a incomodar. Depois de 10 minutos, ninguém aguenta. Então, a gente precisa colocar um ator e uma atriz junto. Fazer uma atração. Isso era muito comum. E eu repetia a mesma palestra com o mesmo palestrante. Até que um dia, um desses palestrantes falou, Fernanda, eu não sei, quando eu vou falar, eu fico um pouco nervoso, eu não sei o que fazer com as mãos, tenho aquela fuga de ideias, aquele branco, eu olho para eles, percebo que eles não estão prestando muita atenção, eu também não me sinto bem. Tem alguma técnica, alguma dica que eu possa falar melhor? Tem. Aí eu passei uma técnica, nós treinamos. Quando ele foi se expor, era outra apresentação. Ele passou a ter segurança, desenvoltura. Ele percebeu quais as qualidades que ele tinha como orador, quais as deficiências que ele tinha, trabalhou e foi muito melhor. É aí que eu resolvi me especializar nessa área de oratória. Já há anos eu palestro, faço essas palestras e cursos, treinamentos práticos. E é isso que a gente vai falar hoje. Técnicas de oratória. Agora, eu vou dar a primeira boa notícia para vocês. Quando a gente fala de oratória, e é a melhor notícia, é a seguinte. Falar em público é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Todos podem falar bem em público. Até o Dunga poderia falar bem em público. Qualquer um, principalmente a parte de simpatia, seria um bom ponto para a gente trabalhar. Agora, o que a gente precisa fazer para desenvolver essa habilidade? Conhecer técnica. E por que é importante o advogado, o profissional, desenvolver essa habilidade de falar bem em público? Como a gente falou, faz parte do dia a dia, sim. Mas falar com segurança e desenvoltura transmite credibilidade. Se eu chegasse aqui e falasse assim, oi,
Bom dia. Eu Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Zerbini. Eu ministro aí palestras e tipo assim, né? Sei lá. Eu adoro me comunicar e vocês vão pensar o quê? Vocês vão fazer um curso meu? Óbvio que não. Vocês vão prestar atenção na minha palestra? Óbvio que não. Porque você não transmite credibilidade. Então, você tem que falar com segurança. E a gente vai passar algumas técnicas para isso. Mas o que é importante para desenvolver essa habilidade? Para você se sentir seguro na frente das pessoas. Primeiro, autoconhecimento. É fundamental você saber o que você faz de positivo e o que você faz de negativo. Porque o que você faz de positivo, a gente vai ampliar e vai criar o seu estilo de orador. E o que você faz de negativo é o que a gente vai trabalhar com a técnica. Então, é fundamental você saber qual é o seu estilo como comunicador. Depois você vai conhecer técnicas. E as técnicas trabalham cada ponto da oratória. E hoje a gente já vai passar muitas técnicas que vão trabalhar esses pontos. Depois a gente tem que praticar. Nada adianta você saber qual é o seu estilo, conhecer técnica e não se expor. Então, o que eu falo? Quando aconteceu algum convite de ministrar uma palestra, apareceu qualquer tipo de exposição, faça. Não pensa, melhor não. Você, semana que vem, uma palestra para você, já vi um grupo. Então, a semana que... não posso, não tenho como. Melhor não, porque eu penso, não consigo, vou me sentir mal. Não, pratiquem, porque a prática, ela traz segurança. Agora, quando a gente fala de técnica, é fundamental a gente pensar em estilo. Cada um aqui, hoje, tem a sua forma de falar, o que a gente chama de estilo. E é importante você respeitar quando você vai aprender uma técnica. Você não pode manipular. Então, eu manipulo você, eu falo, você tem que gesticular. Gesticular é o correto. Aí, você não gosta de gesticular. Aí eu falo, tem que ser na altura da cintura. Aí você levanta o braço. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje nós vamos ministrar uma palestra sobre oratória. Nós vamos passar técnica do corpo, da voz, isso e aquilo. Não encaixa, você não se sente bem. Então você tem que sempre pensar na técnica. Eu me sinto bem fazendo assim? Isso faz parte do meu estilo, porque senão vai ser uma falsa transformação. Você consegue fazer isso durante alguns minutos, mas depois você vai relaxar e ficar naturalmente e volta a ter todos os atos falhos que você tinha antes. E por que é importante a gente pensar em estilo? Naturalidade. É a qualidade fundamental da oratória. Vocês têm que ser naturais. Se eu chegasse aqui e falasse, olá, gente, bom dia a todos. Nós vamos falar hoje sobre técnicas de oratória, não é verdade? Eu quero ser super simpática com vocês. Então, embora esteja tudo muito bem articulado, desenvolto, minha expressão corporal é perfeita. Eu tenho gesto, minha postura está correta, não é? Expressão, sim, imagina! Aí eu tenho o meu contato visual, não é verdade? Eu sei que tem que olhar para as pessoas. Eu tenho esse olhar super natural com vocês. Vocês vão pensar o quê? Não está bom, óbvio, vocês não acreditam em nada do que eu vou falar. Quem faz isso muito bem hoje são as nossas maravilhosas, algumas, apresentadoras de televisão. É verdade? Que fala, agora nós vamos começar o quadro XYZ. Olha só, que bonitinho. Não é natural. Então, um advogado faz isso, imagina que absurdo. Então, a gente tem que se comunicar de uma forma tranquila. Eu tinha, falando assim de estilo, uma professora de matemática, Dona Marta. Dona Marta era uma senhora que usava um taierzinho, broche, os cabelos cacheados, muito elegante. E ela tinha um estilo todo próprio. Então, ela falava, bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos aprender o Teorema de Pitágoras. Aí ela escrevia na louva o teorema,
B, mais... Não é lindo? Você, faça um exercício. Aí a gente errava. Você pode muito mais. E todo mundo se envolvia com ela. Tanto é que eu aprendi matemática muito bem graças a ela. É o estilo dela. Se eu vier aqui e fizer igual ao estilo dela, não vai ficar natural. Agora, para ela, funcionava, porque era o estilo dela. Outra coisa que eu não posso decorar informação. Às vezes as pessoas decoram e vão falar. Eu só chegasse aqui. Olá, bom dia, meu nome é Fernanda Zerbini. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de oratória. As técnicas de oratória são muito importantes para desenvolver a habilidade de falar em público. Falar em público é muito importante. Vai um robô. Às vezes tem profissionais que são muito amados. Os operadores de telemarketing. Vocês já lembram, já tem um carinho por eles. Porque às vezes eles decoram a informação. Aí ele liga para você, você atende. Alô? Aí ele pergunta, por favor, Fernanda Zerbini Mariano, você vai dar o sinal que ele vai ligar. Pois não? Olá, senhora Fernanda, meu nome é Patrícia Neves, eu gostaria de oferecer um cartão para a senhora. O cartão curto para tudo. Com esse cartão a senhora pode... Aí você, desculpa, de onde você está falando? Meu nome é Patrícia Neves, eu gostaria de oferecer um cartão para a senhora. Quer dizer, ele vai no script, no roteiro dele, e decorou, vai que vai no... Isso também não é legal, porque ele perde inflexão na voz, perde naturalidade. Se você fizer qualquer pergunta, ele não vai saber muitas vezes responder, porque não mostra o quê? Propriedade sobre um assunto. Fora os gerúndios. Eu tenho a impressão que o gerúndio está lá escrito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Naturalidade. Então, só para retomar, como manter? Respeitar o estilo, que a gente vai falar hoje muito disso. Não imite um bom orador. Alguém faz alguma coisa positiva, você agrega, mas você não vai imitar. E depois não decore sua apresentação. E você vai gravar. Muitas vezes, tanto você falar sobre aquele assunto, você já sabe como ordenar aquela ideia, como explanar sobre aquele assunto. Mas você não vai decorar. Porque se você decora palavra por palavra. Você esqueceu uma palavrinha, o que acontece? Você entra naquele buraco negro, o branco. E aí você não se acha, você fica, então, que você fica tentando buscar as palavras, mas daí, como você decorou, você não tem propriedade, você não vai conseguir improvisar. Pensando nisso, vou mostrar um quadro para vocês. Quando a gente fala de oratória, ele é importantíssimo. Vai mudar, muitas vezes, a visão que a gente tem do que é uma oratória eficaz. Do que a gente fala, nesse momento eu estou falando agora, 7% são as palavras que eu utilizo. 38% a minha voz, qualidade vocal, as inflexões que eu coloco, volume, velocidade, pausa, ênfase. E 55% é minha expressão corporal, meu corpo, a minha postura, os meus gestos, o meu contato visual, minha expressão facial. E o que acontece? A gente pensa muito nas palavras e não pensa muito no como falar. Então, não adianta eu pensar em o que falar apenas. Eu tenho que pensar também em como falar. Fernanda, então eu posso vir aqui falar qualquer coisa? Lógico que não. É a base. As pessoas estão aqui para ouvir o que você tem para falar. Mas quando a gente fala em transmissão de mensagem, comunicação, a gente tem que pensar no como, que é a questão da voz e do corpo. Aí você fala, Fernanda, me desculpa, eu não acredito nisto. Sou Padre Quevedo, eu não acredito que a voz e o corpo seja mais importante que as palavras. Por exemplo, eu sou casada. Sou uma pessoa feliz. Vocês puderam notar. E as pessoas casadas, elas aprendem muito de oratória. Aprendem técnicas de oratória. Se tiver casados nos recintos, eles vão saber disso. Às vezes, raramente, eu quero cozinhar. Sou uma mulher moderna. Acho que o micro-ondas veio para facilitar a minha vida. Mas, às vezes, eu olho para aquilo lá que é chamado fogão, falo, vou me aventurar aqui. Quero cozinhar, quero que meu marido chegue, tenha uma boa comidinha. Falo, olha, cozinhei para você, passei horas hoje nessa cozinha cozinhando. Quando isso acontece, que raramente eu não quero cozinhar algo fácil. Quem cozinha uma vez por ano, quer fazer algo muito difícil, eu falo, vou fazer risoto. Risoto é bonito, chique, vou fazer risoto. Vou fazer arroz de forno. Risoto. Aí eu vou lá, vou ligar para minha mãe e falar, não sei cozinhar, não.
coloco no Google, risoto, aí eu vejo 1000 receitas, vejo a mais fácil, a com menos ingredientes, que está escrito fácil, faço essa, vou lá no supermercado, compro os ingredientes. Eu sou tão ruim, para vocês terem uma noção de como eu não nasci para fazer isso. Um dia desses eu voltei da feira e falei, amor, comprei palmito. Ele falou, não, isso é mandioca. Então, quando eu vou comprar os ingredientes, eu já tenho que prestar e pedir ajuda, muita atenção. Bom, comprei os ingredientes, falei, vou fazer o risoto. 4 horas depois, porque sempre dá errado o primeiro, o segundo é no quinto que eu acerto. Gororoba pronta. Maridão entra. Eu falo, cozinhei para você. Ele, que ele sabe que está entrando numa emboscada. Aí eu falo, vamos lá, sente-se. Ele senta. Aí eu sirvo um vinho, que nessa hora é bom embebedar. E quando eu faço, ele nunca identifica de primeiro. Eu falo, é um risoto. Ele, lógico, lógico. Aí ele senta, sirvo. Chega o grande momento, eu falo, experimente, por favor. Ele, sim, sim. Aí chega o momento. Que delícia! Embora as palavras ele tenham sido que delícia, ele gostou? Não. Então, mais importante que as palavras é a forma como a gente transmite essas palavras. Que a gente sempre acha, ele pode mentir com as palavras, mas não com o corpo e com a voz. Então, eu codifico, identifico pela entonação vocal dele que ele não gostou, pela expressão vocal e corporal também. Então, a gente tem que sempre pensar no como. Primeira coisa, vamos pensar na voz. Clareza vocal. Então, o seu ouvinte, quem entender a sua mensagem sem dificuldades, ele pode falar, o que ela está falando? Como não ouvi? Eu tenho um porteiro que ele poderia ter uma voz um pouquinho mais clara. Porque quando eu estou pessoalmente, eu tenho a leitura labial que facilita. Quando não está pelo interfone, é sempre um problema entender o que ele fala. Então, ele fala assim, eu sei que isso é meu nome. Ele falou assim, os ovos estão aqui embaixo. O quê? Os ovos estão aqui embaixo. Ele vai ficando irritado quando eu não entendo. Os ovos estão ficando aqui embaixo. Eu falei, tem alguma coisa embaixo? Os ovos. Eu falei, os off? Os offs. Os offs. Eu falei, poffs? Os offs. Olha, aqui embaixo. Falei, vou descer. Eu virei para o marido e falei, tem poffs lá embaixo, não sei o que é isso. O marido falou, vai você, porque você não sabe o que você vai encontrar. Eu falei, vai você. Meu marido foi quando ele subiu, o que eram os puffs que eu havia comprado. Então, a questão da clareza na voz é importante. E quando a gente pensa em clareza de voz, ter uma voz clara, dicção, existem 2 exercícios ótimos para a dicção. Trava-línguas. Um ninho de mafagafo com 5 mafagapinhos. Quem diz mafafagafalos, o bom diz mafafagador será. Demorei 1 ano para decorar isso, mas consegui. Se você colocar no Google trava-línguas, vai aparecer milhares. Eles ajudam muito na articulação. Outro exercício que eu não vou fazer aqui, porque senão vocês não vão dormir à noite, é pegar um lápis, morder e rolar assim. Acontece que a gente baba bastante, é uma cena. Quem é casado não faça isso em frente ao marido. Se tranque no quarto escuro e faça. Agora, cuidado. Você me encontra daqui a 1 ano e fala, Fernanda! Olá, Fernanda! Eu assisti sua palestra na OAB. Sabe, eu tenho feito aqueles exercícios de articulação. Eu faço um trava-línguas à noite, um de manhã, um à tarde. E aos finais de semana eu coloco aquele lápis na boca e fico articulando. As pessoas têm notado que eu tenho articulado muito bem, sabia? Cuidado, porque você vai ter um vício, uma expressão facial tão forte que ninguém vai prestar atenção no que você fala. Salvo se esse sempre foi o seu estilo de falar. Se não, cuidado. Eu indico o seguinte, você vai fazer uma apresentação, primeiro, grava a sua voz. Se você perceber que não está clara, está com problema de articulação, faça os exercícios regularmente. E vai sempre ouvindo, verificando se você já tem um progresso. Se você já tem, faz o seguinte, no dia da sua apresentação, um pouco antes, você faz um exercício de articulação que já vai ajudar a ter clareza.
Ainda falando de voz, fluência verbal. É terrível quando alguém não vai. Você pensa que você tem que dar um tapinha para ele. Então ele fica. Então, e tem tem também o tem, além do de todas as vogais. Às vezes é a terminação da palavra não pode, tem que ter fluência verbal. Além disso, às vezes as pessoas não se preparam para falar, além de a pessoa às vezes fica, então, como se assim fosse vir alguma palavra. Ou ela olha para cima. Então, esse é para ajudar junto. E aí o olhinho para cima. E aí parece que tem um roteiro ali em cima. Não tem. Ou olha para baixo. E aquilo não vai ajudar. Então, fluência verbal é importante, porque tira a clareza. Se eu falo, o mais importante da comunicação verbal esse que eu estou fazendo. O que está acontecendo? Tudo que eu falei antes, a pessoa perde. E esse ruído a todo instante é muito irritante. Muito irritante. Você perde clareza. Então, logicamente, se você fazer tudo bem. Agora, a todo momento, é muito ruim. E o que a gente faz para combater isso, para ter fluência verbal? Primeiro, roteiro. O que é o roteiro? Não é que você, toda apresentação que você vai fazer, toda audiência, você vai fazer um roteiro enorme. Não é isso. Mas, às vezes, é um roteiro mental. Você saber como você vai expor aquela ideia. É o começo, meio e fim. É a sequência da sua apresentação. Isso é importante você ter. Quando às vezes a gente tem muito claro o que a gente vai falar, mas não tem a sequência. E aí você vai para lá, você volta para cá, e você volta na mesma ideia, você repete a informação, e aí você se perde, fala, decora. Então é roteiro. Depois, treinar. O treino, você não precisa treinar um mês para falar. Não é isso. Às vezes, é antes de você falar, se você vai ter uma exposição de 5 minutos, 10 minutos. Se você um dia antes falar, e eu vou falar isso e aquilo, eu vou falar do contato visual, então não sei o quê, falar sozinho. É o famoso falar sozinho. Você treinar isso, você vai ter segurança. Agora, se você vai expor a primeira vez uma ideia que você nunca expôs, é a primeira vez que você vai falar aquela informação, você vai ter dificuldade de encontrar as palavras. E aí você vai fazer se é um assunto que você sempre aborda, você já sabe como expor. Então, por isso que a gente fala, não precisa nunca decorar a informação. Se você fala ela várias vezes, você tem clareza e você vai ter fluência. Por isso que é muito comum, quando você pergunta a alguém um assunto que ele sempre fala, ele expõe muito bem. Porque ele já sabe como expor aquele assunto, ele já criou uma sequência, ele já encontrou as palavras para fazer isso. E não verbalizar, eu pus o mas pode ser o Por que isso acontece? Muitas vezes a gente já sabe o que a gente vai falar, mas não sabe com que palavras vai falar. E é aí que a gente verbaliza esse Então, dica. Se você vai falar e não se preparou, fale um pouco mais devagar. E o que a gente faz é exatamente o contrário, de falar bem rápido, porque quer acabar logo com isso. Então, às vezes, uma pessoa vai se expor, não se prepara, que a gente fala muito de improviso, ela fala bem rápido. Porque ela quer acabar logo com isso. E esse é o erro. Quanto mais rápido você falar, mais dificuldade você vai ter e mais você vai fazer. E outra, faça pausas. Eu acabei de fazer uma de 4 segundos. Fiz outra. E outra. E posso ficar fazendo várias aqui. Isso não vai quebrar o ritmo. Não vai tirar a clareza. É melhor do que eu fazer muito melhor. Então, faça pausas enquanto você encontra as suas palavras. Falando ainda de voz. Isso é muito importante para ilustrar recursos audiovisuais. Às vezes, eles demoram um pouquinho para ir, porque eles ficam muito tempo parados no slide. Não fiquem nervosos se isso acontecer. Voz. A gente tem que ter entonações diferentes. Por quê? Uma voz linear, ela cansa o ouvinte. Então, eu tinha um professor de história, a professora de matemática era boa. Agora, de história da arte, não era para qualquer um. Ele tinha uma voz bem linear. Não tinha nenhuma inflexão. Então, ele chegava logo cedo, eram 4 horas de história da arte. Ele falava, olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre as colunas, né? Nós vamos falar sobre as colunas gregas e as colunas dóricas.
Como vocês podem verificar nesse slide, as colunas gregas elas diferem das colunas dóricas no quê? Sim, exatamente isso. Aquele detalhe ali que você pode verificar agora, isso era uma notícia boa, se era uma notícia ruim, era da mesma forma. E o que acontecia? Nós estávamos em outra dimensão. Ele falava para ele próprio, porque nós não prestávamos atenção em uma vírgula do que ele falava. Então, isso é muito, como professor às vezes faz isso. Ele cria um automático. Ele já falou tantas vezes aquele assunto, ele já abordou tantas vezes, ele já fez tantas daquelas aulas, que ele liga um automático lá e não tem nenhuma inflexão vocal. E é na entonação que eu mantenho um ouvinte atento. Não é com a expressão corporal, é com a voz. São com as inflexões que eu vou ter, com as entonações diferentes. E como que eu crio entonações diferentes? Como eu disse, eu sou casada. Vocês vão sair daqui hoje querendo casar. Porque o casamento, ele traz técnicas de oratória. Por exemplo, sou casada praticamente há 10 anos. No primeiro ano, não sei se tem alguém aqui já casado, o primeiro ano é diferente. Né? Um pouquinho. O pessoal já é um pouquinho diferente. Então, o que aconteceu? Um dia, chego do trabalho, cheguei, primeiro ano, casadinha e tal. Vejo o marido. Oi. Chego no quarto. Me deparo com algo estranho. Algo que provavelmente vocês nunca viram. Uma toalha molhada. Do meu lado, óbvio. Bem molhadinho. Aí eu pensei o quê? Primeiro ano de casado. Ele esqueceu. Lógico. Correria e tal. Vou lá. Pego a toalhinha, né? Vou conversar com ele. Tranquila. Qual que é o meu objetivo? Lembrá-lo. A emoção tranquila, primeiro ano. Vou falar com meu marido. Eu falo, amor, você esqueceu a toalha em cima da cama. Aí ele fala, tá bom, desculpa. Tá, ok. O dia continua normalmente. Agora, passaram-se 3 anos. Ele continuava deixando a toalha em cima da cama. É corintiano, né? Persistente. Aí, um dia eu chego em casa, trabalho, aquele dia que você trabalha o dia inteiro. Eu passo por ele. Chega no quarto. Aí já passa uma outra emoção. Né? Vem do estômago. Qual o objetivo? Lembrá-lo? Não. Brigar. Você pega a toalha, você já vai pisando mais forte. Vai chegando para ele. Amor, você esqueceu a toalha em cima da cama. Toda vez eu falo, e aí você tem uma expressão corporal bem forte, e você fala irritada. Lembranças. Aí você atinge o seu objetivo. Você vai brigar. Vocês vão passar o fim de semana inteiro brigando, provavelmente. Só que, como eu disse, o marido é persistente. Não ganha Libertadores, aquela coisa toda. Aí o que acontece? 7 anos depois, ele tinha esquecido a data do nosso casamento, um dia anterior. Eu estava naqueles dias que as mulheres têm uma entonação um pouquinho mais enfática. Que dizem que a gente pisa diferente. Chego em casa. Olho para ela. Cada vez mais molhada em cima da cama. Eu penso, meu objetivo, lembrar? Brigar? Matá-lo. Pego aquela toalha como uma arma. Penso, por quê? Olho para ele. Os dentes, eles não vão se mover. Para ter uma entonação de matar, eu falo, amor, você, ainda põe o amor. Você esqueceu a toalha em cima da minha cama. Aí ele percebe o perigo, sai correndo, vai comprar bombons, flores. Ele anda leve, cuidado para não fazer barulho. E a gente continua o dia. Mas, semana passada, chego em casa.
Porque com o tempo você já dá um joinha pro marido. Olho, vejo ela, toalha, quase 10 anos depois. Aí, eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que a mulher enlouquece. Porque ela já tentou todas essas entonações. Ela já tentou lembrar, brigar, matar, não funciona. Aí, não, devia ter feito isso. Mas eu não queria me separar. Porque eu acredito que com alguma entonação correta, eu consiga mudar isso. Mas, nessa busca pela entonação ideal, estou lá buscando como falar isso para ele entender. Caiu minha ficha. Pensei, peguei a toalha, fui calma, bem louca, porque na você vai louca. Entendi, então 10 anos, agora entendi. Aí eu falei, querido, você deixou a toalha em cima da cama. 10 anos eu falando e você continua. Eu entendi, finalmente, amor. Por quê? Porque você poderia colocar no lugar? Lógico que você poderia. Tem a impressão que você coloca, mas 5 minutos antes de eu chegar, você pega e coloca em cima da cama. Por quê? Porque você quer que eu aprenda entonações diferentes. Porque você sabe que eu trabalho com isso. Então, você, sistematicamente, eu estou entrando pela porta, você pega a toalha, molha ela bastante na torneira e coloca bem do meu lado para não ter problema. Estou parabenizando. Eu falo, muito obrigada, querido. Porque graças a você eu tenho melhorado as entonações. Aí ele teve a coragem de dizer, de nada. Então, para quem não é casado, não tem essa possibilidade de aprender técnicas de entonações, o que eu sugiro para desenvolver essa habilidade? Vocês viram que hoje os recursos audiovisuais eles estão contra a minha pessoa. Vai aparecer, eu vou passar a técnica. São 2 técnicas. Primeiro, apareceu? Falar com emoção. Essa é a forma natural. Porque quando a gente está apaixonado por um assunto, a gente fala naturalmente com emoção. E vocês viram que o recurso audiovisual ele está com vida hoje. É que ele está lento, logo cedo, então, puxa, ele vai. Emoção, por quê? O que é muito comum quando a gente vai falar com um amigo, naturalmente, ninguém fala de uma forma linear quando vai falar sobre um assunto. Você viu aquele jogo de futebol ontem, o Corinthians, você verificou que não sei o quê. Não, você fala apaixonado sobre aquele assunto. E aí você viu aquele lance, não sei o quê. Se uma mulher vai conversar, você viu aquilo ontem na televisão, você viu aquele filme. Você naturalmente coloca entonação na voz. A outra forma, que é uma forma mais racional de você fazer isso, como é? É colocar objetivo em uma determinada frase. Parece complicado, mas não é. Lembra que eu contava na história, eu tinha um objetivo que era lembrar, matar. Lógico, você não vai fazer isso, eu quero sempre matar uma pessoa, não. Mas objetivo diferente traz uma entonação diferente. Você pode assustar com uma informação, enfatizar a informação, explicar a informação. Às vezes você pode utilizar uma imagem que te facilita. A questão é trazer entonações diferentes, porque uma mesma frase tem 1000 maneiras de ser dita. Eu passei aqui só 4 exemplos do amor. Você esqueceu a toalha em cima da cama. Mas existiria muito mais. Eu acredito que com o passar dos anos eu vá aprendendo mais entonações. Falando ainda sobre voz, o que a gente tem que lembrar de tudo que a gente falou? Tenha uma voz clara, exercícios de dicção, e tenha uma voz com inflexões, uma voz colorida. Agora, passando para o corpo. O corpo a gente vai ver contato visual, gestos e postura. Lembrem que o corpo, quando a gente vê aquele quadro, 55% do que a gente fala é representado pelo corpo. Então a gente precisa tomar um cuidado enorme com a nossa expressão corporal. Primeiro a gente vai falar do contato visual. O contato visual, ele é importante por quê? Primeiro porque ele transmite segurança do orador. E é a ligação com o seu público. Se eu viesse aqui e ficasse olhando para baixo... Oi? Bem, meu nome é Fernanda Zerbini, a gente vai passar algumas técnicas para vocês. Eu dou aquela olhadinha bem rápida, né, para não ter medo, nenhum problema. E aí a gente vai passar um pouco agora sobre o corpo e um pouquinho sobre
Demonstra o quê? Que eu estou insegura. Eu tenho que olhar para as pessoas. E é ligação. Eu tenho que vir aqui e olhar para esse bloco de pessoas. Assim como eu tenho que olhar as pessoas que estão sentadas ao fundo. Olhar para as pessoas que estão aqui. Você tem que distribuir o olhar. E o olhar, ele vai diferenciar muitas vezes pela quantidade de pessoas que você tem. Pela quantidade, na questão da plateia. Quantos ouvintes você tem? Se você tem uma plateia pequena, você tem uma pessoa. Você está falando para uma única pessoa. Eu tenho que olhar para ela. Se eu estou falando para um grupo de 3 pessoas, eu tenho que olhar para esses 3. Eu não posso simplesmente olhar para você. E ele eu não olho, eu esqueço. Ele vai pensar, aconteceu alguma coisa, porque ela não está olhando para mim. Eu falei, não, imagina. Ele falou, eu sou feio. Eu falei, não pode, eu tenho que distribuir para os 3. Agora, se você tem um público grande, como este, você vai olhar para cada um. Olá, meu nome é Fernanda Zerbini Mariano. Nós vamos passar algumas técnicas de oratória para vocês. Vamos falar sobre contato visual. E vamos passar um pouquinho sobre gestos. É impossível. Quando chegar na última fileira, eu já acabei a apresentação. O que você faz? Você divide em blocos. Isso é natural. Então, quantos blocos eu tenho aqui hoje? 4. Tenho aqui, eu tenho aqui, o fundo e aqui o outro fundo. 4. E aí eu vou fazendo o quê para distribuir o olhar? Eu ando. Então, eu vou falando, por exemplo, o mais importante da comunicação verbal. Aí eu venho para esse canto e continuo e falo aqui. E aí eu tenho a ligação com este lado. Como eu vou falar para eles no fundo. Agora, cuidado, quando você vai andar, eu falo, o mais importante da comunicação verbal, preparação. Nós devemos se preparar. Além da preparação, é miss, né? Não pode. O que eu faço? Eu falo e ando de forma fluente. Cuidado que eu tinha um professor, ele virava, ele não olhava para nós. Eu tenho a impressão que ele queria malhar, não tinha tempo de ir para a academia. Então ele começava. E hoje nós vamos falar sobre isso e aquilo. E ele ficava. E a gente ficava ali em outra dimensão. Ele virava. Não sei o que. Então não pode olhar para baixo e andar. Cuidado também para não andar o tempo todo. Vai ficar cansado. Então, e vai andando freneticamente. E aí, não sei o quê. Cuidado, às vezes tem muitas palestras de motivação que as pessoas fazem assim, e aí elas vêm para cá correndo e tá. Um advogado nunca deve fazer isso. Ele tem que sempre manter uma postura elegante. Então, você vai andar, deve andar, se você tiver um espaço como esse, com tranquilidade, de forma suave. Ainda falando questão de corpo. Gestos. Aqui? Não sei. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? 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 O que fazer? As pessoas falam assim, às vezes eu vou falar, minha mão pesa 2 quilos. Não sei o que fazer. Coloco no bolso. Aí você coloca no bolso. Às vezes, homem tem calças um pouco mais, aí coloca no bolso, vai ficar lá mexendo no bolso. Ah, encontra um clipes lá dentro, aí fica. Nem pensar. Nem pensar. Então, na cinturinha, xícara. Quando a gente fala de gestos, lembra da questão da naturalidade? A gente fala, dificilmente a gente fala, faça assim. A gente normalmente fala os cuidados que você deve ter para gesticular. Praticamente o que você não deve fazer. Então, a gente vai passar algumas técnicas para vocês de gesticulação. Primeiro, as mãos devem estar livres. Ah, mas eu quero... Se você segurar alguma coisa, você não deve gesticular. Porque, por exemplo, estou segurando o microfone. Se eu gesticular com esta mão, imagina, eu vou ficar falando. E aí tem a preparação, né? E tem também a questão do contato visual. Então, de repente, você pega alguma informação. Outra você não pode. Pega uma assim. Não pode. Se eu seguro o microfone, essa mão funciona como uma haste. Assim como no microfone. Eu vou gesticular com esta. Ah, Fernanda, eu vou segurar uma caneta. Dá licença. Ótimo, vai ficar gesticulando. Chega uma hora que você faz o quê? Você faz uma arma daquilo. Você tem medo daquela caneta. Porque ele fica... Não pode. Outra também, segurar papel.
Não é bom, você vai gesticular com papel. Às vezes são as suas informações, o seu roteiro, aí você vai ficar. E aí ele pegou, chegou assim. E isso vai ficar grande, concorda? Chega uma hora que vai bater em alguém, isso vai fazer barulhinho. Se você estiver nervoso, isso vai denunciar. Então, se a mão que gesticula, ela não deve segurar nenhum objeto. Ninguém é obrigado a gesticular. Ah, Fernanda, eu não gosto disso. Não precisa gesticular. Você poderia simplesmente ficar com a mão neutra aqui. Não tem necessidade. Ah, tem que... Não, não tem. Pode ficar assim, mas se você for gesticular, a mão tem que estar livre. Os gestos devem ser realizados acima da cintura. Esta região aqui. Por quê? Se você gesticular aqui, isso aqui, não sei o que lá, isso aqui, fica tímido o gesto. Muitos não vão ver. Como vocês falam, o pessoal do fundo não está vendo o que eu estou fazendo. Terrível. Então você fica nesta região. E aqui em cima só cantora de axé. Então é nesta região que você gesticula. Restringir o número de gestos acima da mesa. Por quê? Quando você está com uma mesa, você está com a imagem cortada. Você tem da cintura, às vezes, muitas vezes daqui para cima. Você ficar gesticulando muito, vai ficar uma imagem muito poluída. E vai tirar a elegância. E sua mão vai começar a chamar muita atenção. Então, sempre que você tem uma bancada, uma mesa, um púlpito, você restringe o número de gestos. O que é muito comum a gente ver isso são nos jornais. Você assiste o Jornal da Globo, do SBT, da Record, enfim, você vai perceber que em cima da bancada eles fazem gestos menores e pequenos. William Bonner, ele fica lá, tatati, tatatá, tatá, tatatá, quando está muito nervoso, tatá. Este, no máximo, ele não fica aqui, é pequeno. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. É bem pequeno e pouco. Pode ser até todo momento, mas é bem suave. Cuidado para não repetir o mesmo gesto. Porque imaginem que eu gosto desse. Eu vi um lugar e falei, eu gosto desse. É praticamente uma pinça. Eu falo, pego uma palavra. E o que acontece? Eu estou fazendo alguns segundos. Agora imagine eu fazer isso durante 1 hora. O que vai acontecer? Vocês vão começar a contar. 1, 2, 3. Quantos gestos ela faz? É como os vícios de linguagem. Todo vício a gente começa a contar, né? Aí imagina que eu falo esse, né? O rei de todos, né? Esse toda hora, né? Não sei o que, né? Não sei o que, né? Chega uma hora que você vai fazer uma planilha no Excel. Hoje ela fez 60 nessa, ontem ela fez 40, ela está no progressivo, não é? Então, o vício, qualquer vício, chega uma hora que irrita o ouvinte, ele começa a perceber de uma forma que ele só presta atenção no vício. Então, gestual, você tem que ter um repertório. Também precisa ficar treinando em frente ao espelho. Os dois maiores. 2 maiores. Maior, 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 maior. Não é isso. Mas perceber se você não tem esse vício. Mulher tem esse. E aí, então fui, não sei o que. A gente fala muito entre as mulheres com esse, a gente se identifica com esse. Aí o que acontece? Já vai fazer uma palestra e liga esse. E aí ele vai. Chega é um motorzinho que vai e não para mais. Aí você dá uma ênfase e continua. Então, cuidado com o vício. Tem um repertório natural. Por exemplo, eu não preciso pensar que eu fiz isso agora. Eu só tenho que tomar cuidado se eu não vou fazer isso a todo momento. Ainda falando sobre o corpo. Postura. Postura ela tem que ser elegante, correta. Então a gente vai falar postura em pé e sentado. Em pé. Postura ereta. Eu não posso ficar nem assim, bem curvadinho, porque é timidez, insegurança, e nem muito seguro, não é verdade? Fico assim. Para a mulher isso é terrível, porque vai fazer um S horroroso. Então, postura ereta. Apoios equilibrados. Essa é sempre a dúvida. Então, eu tenho os 2 pés paralelos, vou equilibrar o meu peso nos 2. Ah, vai cansar. E aí é o erro, porque a gente pode fazer o quê? Eu posso colocar a mão para completar a figura. Então, isso não é elegante. O que a gente faz? Pode dividir os apoios? Se você vai falar em pé? Pode. Uma dica. Uma perna mais à frente. Você faz isso, o que você vai fazer? Você não vai quebrar a cintura. Porque se você fizer isso, aí você quer muito quebrar essa cintura. Aí tudo bem, mas senão, naturalmente, você vai distribuir
o peso do seu corpo sem quebrar a cintura. Cuidado ainda em pé com o mais importante, o pêndulo. Que vai. Tem gente que faz isso. Criancinha, mas às vezes mantém o vício. Não pode. Ou vai e vem. Parece que ele está enjaulado. Então ele vai, aí ele vai um pouquinho, passa para frente, e vai para cá. Ele praticamente está dançando. Ele vai, que não vai, vem que vai, é quase... Tam, 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 tam. Então fique aqui. Se você está parado, fique parado. Se você vai andar, ande. Mas não faça esse vai que não vai, esse vai e vem. E agora eu vou ilustrar a questão do sentado. Para isso eu vou pegar a cadeira e vamos ilustrar. Creio que todos vão conseguir enxergar. Se não conseguirem, podem levantar. Sentar, postura 90 graus. Estou sentada tranquilamente. Cuidado. Isso, obviamente, nem pensar. Às vezes tem uns sofás que a gente vai sentar, que ele é gostoso, ele afunda. Quando você vê, você vai descendo, onde você vai escorregando. Tem cadeiras modernas agora de acrílico que você senta e vai escorregando. Então, põe o pé e aí você freia, você para de afundar. Se o sofá é muito macio, dica, vá um pouquinho para frente. Você não vai afundar. Outra questão, as pernas. Pernas cruzadas. É elegante, tanto para homem quanto para mulher. Mas eu posso colocar os pés no chão? Pode, é adequado. Para a mulher, o mais elegante é colocar as pernas de lado. Você junta as pernas e inclina para o lado. Para os homens, eu não indico. Agora, cuidado, porque existe uma coisa que, quando você cruza as pernas, você não está bem, eu não sei se todos vão enxergar, ele começa pequeno. E aí ele vai. E aí, se você está muito nervosa, a perna vai que vai. Então, cuidado com isso. Isso é um vício muito comum, de que com perna, com pé, você fica ali balançando. E outro. Se tiver as suas pernas no chão, maravilha, que daí você pode girar bastante. Então, não pode. Cuidado com cadeira giratória. Ela é uma armadilha, ela serve para girar em um momento. Certo? Você está, às vezes, no escritório, você vira... E não é balanço para você relaxar. Bom, pensando em postura, sempre pense. Elegância. Profissionalismo. Sempre a postura, você tem que ser elegante. E cuidado, porque muitas vezes a gente está relaxado e tende a deixar o corpo de uma forma que não é adequada. Antes de encerrarmos, quero dar um recadinho. Quem quiser fazer um treinamento, um curso, entre em contato. Eu vou deixar, ao final da palestra, vai ter ali um contato onde tem algumas dicas que eu passei hoje para vocês. Um resuminho. Nesse resumo também tem meu contato. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Se quiser, ao final da palestra, eu vou ficar aqui disponível um tempo, também pode me perguntar. Agora, quando a gente fala de oratória, tudo que eu falei, e o que é muito comum as pessoas me perguntarem, Fernanda, qual é o segredo da oratória? Qual é a dica? A grande dica, se você pudesse passar uma única dica, qual seria? Preparação. Preparação. O advogado conhece essa palavra melhor do que eu. Vocês sabem a importância de uma preparação. E na oratória não é diferente. Você tem que preparar. Preparar antes de se expor. Preparar seu corpo, sua voz. O problema é que às vezes a pessoa acredita, ela tem uma exposição, que no batente da porta, a hora que ela passar no batente, vai baixar o Exu orador. E aí ela vai ter desenvoltura, fluência, vai ser uma maravilha. Isso não existe. Isso, como disse o Padre Quevedo, isso não existe. Você tem que se preparar antes de passar pelo batente da porta. Não vai. Se acontecer algum milagre, por favor, me avise. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum relato de um batente milagroso. Então, você tem que se preparar antes. Quem se prepara antes tem segurança. Sabe o que ele faz de positivo e já trabalhou o que estava atrapalhando a sua comunicação. Para encerrar, eu vou pedir a ajuda de vocês.
A pessoa, ai, vou ter que levantar. Não, fiquem tranquilos. Nós vamos fazer um exercício de entonação. Como? Todos juntos. Ela já está apontando para ele, vai ele. Fica calma, não vai vir ninguém aqui na frente. Aí, ele vai. Ele vai. Colega nessa hora aparece. Ele vai, ele vai. Lembra que eu falei? Se tivesse um convite, seria bom alguém vir aqui na frente. Prática. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dizer uma frase do Arthur Ashe. E aí eu já aproveito para falar sobre citação. Hoje é muito comum. É interessante usar citação? Não é muito. Se você puder falar algo seu, melhor. Citação, use só se ela for muito interessante. Se o autor é interessante, ela só foi pouco utilizada. Senão, não é bom. Então, eu vou falar uma citação. E nesse momento, vocês vão reagir. Que a gente lembra das entonações diferentes? É um único texto, uma única palavra. Acredito que vocês não precisam anotar. Ah. É só isso. Ah. Quando eu falar essa frase, falar uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. E uma chave para a autoconfiança é preparação. Para vocês lembrarem que citação é brega, vocês vão fazer um A de reflexão. Vocês vão fazer simples assim. Pode colocar um pouco de expressão facial nessa hora, porque vocês já aprenderam que é importante um olhar, um gesto. Tranquilo. Depois, eu vou falar que, infelizmente, a palestra está chegando ao fim. E aí vocês vão ser tomados por uma tristeza profunda. Exato. Ele já está sentindo a tristeza. Porque você não sabe se você vai me encontrar amanhã ou depois. E aí a palestra é uma tristeza muito, muito profunda. E aí você faz aquele... outra entonação. Ator usa muito memória emotiva. A gente pensa num dia triste, traz ele para cá e faz... expressão facial, ótimo. Se tiver essa inclinação com a cabeça junto com A, perfeito. Pode ter um gesto. Que é quase como querendo ir junto. Maravilha. Cuidado com esse Mas eu vou dizer que com as técnicas de oratória, tenho certeza que vocês vão se comunicar muito melhor. Aí quando eu dou essa notícia, vocês vão vir da tristeza profunda para a felicidade plena. Aí vocês fazem, muito melhor. Aí tem uma expressão facial simpática natural. E aí eu vou encerrar com muito obrigada, pratiquem, se preparem, comuniquem. E aí vem as palmas. Eu não gosto de indicar como tem que bater palma. Cada um bate palma como quer. Tem pessoas que são elegantes. Tem pessoas que fazem assim, que é muito chique agora. Tem pessoas que batem com firmeza. Tem outras que a minha avó fazia assim. Não importa, cada um tem seu estilo. Lógico que com uma intensidade é interessante, está sendo filmado, isso vai ser editado, todas essas indicações, a gente vai diretamente para o final. O que a gente faz? Eu já sei o que eu vou falar. Eu vou treinar. Lembra que eu falei do treino? Ele é importante. A gente treina sempre para saber qual é a sua entrada, qual é a sua saída, que gesto você pode fazer. E quando a gente treina, que nem vocês vão fazer agora, você vai treinar um pouco antes de fazer, você não treina com toda a emoção, porque senão você cansa. Então você tem, por exemplo, uma palestra. Aí você, meia hora antes, faz toda a palestra, entona, vai com o corpo. Aí você faz o quê? Na segunda você vai estar cansado. Então não é isso. Treinar é rapidinho. Mecânico. Vamos fazer. De forma mecânica. É só saber o mas põe entonação. Mas sem emoção, certo? Então eu vou falar, bom, pessoal, quero deixar uma frase com vocês. Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. E uma chave importante para a autoconfiança é preparação. Eu sei, muda a vida da gente. Bom, infelizmente, pessoal, a palestra está chegando ao fim. Eu sei, que espontâneo. Mas eu tenho, que pena, eu tenho uma boa notícia. Tenho certeza que com as técnicas que eu passei, vocês vão se comunicar muito melhor. Olha que bom isso! Ele fez algo maravilhoso. Ele fez, isso é muito bom. Isso eu vejo felicidade. Percebe? Você vai desenvolvendo. Gestos são ótimos. Bom, e aí eu vou falar, prepare-se, comunique. Não vamos praticar palma, porque senão esquenta a mãozinha. Na segunda vez fica um pouco menos intenso. Maravilha? A gente se concentra. Cada um sabe o que tem que fazer. Mantém aquilo. Está muito bom.
Não imitem, porque senão perde a naturalidade. Encontrem a sua forma de mostrar felicidade. Câmeras estão a posto, nós vamos editar tudo isso e vamos logo para o final. Vai parecer que foi espontâneo. Gostaria de deixar uma frase para vocês do Arthur Ashe, um tenista americano, onde ele diz: uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. E uma chave importante para a autoconfiança é a preparação. Pessoas ficaram muito reflexivas. Infelizmente, doutores, doutoras, nossa palestra está chegando ao fim. Obrigada. Bom, mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho certeza que com as técnicas que eu passei, vocês vão se comunicar muito melhor. Muito obrigado. Lembre-se, preparem-se, pratiquem e comuniquem-se. Obrigada. Brincadeiras à parte, muito obrigada. Lembrem-se desse segredo, preparem-se antes da exposição. Obrigada, palavra.